Fala aí, pessoal. Meu nome é Tom. E eu sou o Felipe. Sejam bem-vindos ao Gameotic. E nesse episódio de hoje falaremos a respeito de Throne and Liberty, versão beta. É isso aí, galera. Então, o TL veio num beta aberto, né, no último dia 18/7. E quem tá interessado nesse MMO aí, já pode testar. Ele veio num jogo meio isométrico para mudar para um MMO action, né? Meio action, meio tab target e tudo mais, né? E eu tô tendo a chance de testar o jogo nesse beta aberto, né? E acredito que será o último também. Eu acho que não vai ter mais isso, não. O que que você acha, Fê? Provavelmente não vai ter, né? Tanto que antes o jogo parecia um jogo de celular mesmo, né? Era aquele negócio de Uhum. você clicar, o boneco ia sozinho, praticamente jogava sozinho. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando, dá uma pesquisada no YouTube aí que vocês vão entender. De lá pra cá, os caras mudaram bastante, né? E o jogo já tá muito redondo perto de antes. No último vídeo lá que eu mencionei, que eu tinha jogado beta e tal, eu tinha odiado esse jogo, justamente porque ele tava tão bugado ainda, que tinha algumas opções que eu não conseguia nem mudar. E agora o jogo tá muito diferente e tá diferente pra melhor. Bom, a gente vai falar então um pouco do início. TL é o MMORPG Theme Park. Para quem não sabe o que é Theme Park, é um jogo onde todas as partes elas são divididas mesmo, né? O jogo ele tem um mundo aberto, mas, por exemplo, a área de PVP tem a área de PVP, a área de quests, a área de quests, as dungeons, o PVP estruturado ou coisas desse tipo. Então cada um tá no seu devido lugar, tá? Ele é distribuído para que seja jogado da maneira que você quer, mas cada um no seu lugar. Ele não tem classes pré-definidas, né? Você não escolhe Warrior, Rogue, Hunter, Mage, essas coisas, Priest, você não escolhe isso. Você cria um personagem, né? E aí lá você vai ter as classes baseadas em armas. Tá? Basicamente você tem um leque de armas dentro do jogo que possui habilidades distintas cada uma, né? Cria um estilo de jogo que você vai ter. Tem um monte de variação dentro delas, né? E aí pode ser que elas sejam boas ou não combinem muito bem, né? Mas as combinações elas têm bastante variedade, então você pode se divertir lá. Você pode fazer um tanque baseado em algumas itens, você pode fazer um range DPS, né? Mais ou menos um healer, mas basicamente você vai utilizar armas, né? Você pode pegar um conjunto de duas armas para utilizar enquanto você joga com o boneco. E aí você vai utilizando as habilidades que cada arma tem e evoluindo esses equipamentos aí também. Eu basicamente fiz o teste de praticamente tudo. O que eu mais gostei de jogar foi varinha e livro, teoricamente, entre aspas, a spec de healer, o cajado de mage, porque querendo ou não você bate bem forte, os seus pontos de atributo são próximos, né, da sua necessidade para fazer uma ou outra coisa direito, e você cura, né? Você tem uma sobrevida aí. As combinações não serem boas, também testei um monte, igual espada e escudo junto com besta, arco com não sei o que lá, adaga com não sei o que lá, cara, e realmente se você escolher mal, na verdade não é escolher mal, mas se você escolher para que seja o seu estilo de jogo, ok. Mas se você for como uma primeira tentativa, algumas combinações elas realmente não serão boas. Falando um pouquinho da progressão, tá? Como ele é um theme park, né? A progressão dele, na maioria das vezes, ela é feita direcionada dentro da história principal. E basicamente elas são simples de fazer, tá? Elas são quests, aquelas que a gente já conhece de todo o MMORPG, tá? Com quest principal, seguida de quests aleatórias pelo mapa, né? E você vai fazendo elas conforme você avança e vai ganhando os níveis lá, evoluindo a armadura, personagem, pontos de atributo. O jogo te orienta a todo instante a fazer esses upgrades, e como o personagem vai evoluindo junto com as habilidades, o up é bem linear. Então não é tão difícil você evoluir o seu personagem. Fora os apêndices que tem na história principal, que também dão bastante XP, que dão itens para evoluir, tanto o personagem quanto as habilidades que você tem. Então, falando um pouco do conteúdo, o jogo conta com uma ótima criação de personagens, que para quem curte pode ficar horas ali mudando o tamanho do nariz, se ele vai ter uma verruga, se o cara vai ter ruga, se vai ter marca de velhice e tal, né? E o visual do jogo também é muito bem feito. Alguns lugares me lembraram os visuais do The Witcher 3, por exemplo, né? Que as vestimentas e algumas cidades elas são muito características e chamam muita atenção.
Existe também a passagem de tempo com o dia, a noite, o clima, o som, a trilha sonora são muito boas e casam muito bem com o jogo, né? Nada melhor do que você ficar lá numa paisagem muito bonitinha, com aquela chuva gostosa e você ouvindo tudo aquilo lá com muita qualidade. A qualidade do jogo visual e sonoro é boa mesmo. A princípio, a história do jogo segue uma linha do escolhido, né, que vai fazer a diferença no mundo, né? Você começa lá, absorve o poderzinho roxo da, Da bruxa, né? Sei lá o que é aquela sei lá, bagaça. da bruxa lá. Até então você tem que chegar no endgame pra saber, né? Mas a bruxa vai lá e arrebenta com o velho lá e você absorve aquilo lá. Você acaba sendo um escolhido sem você ser escolhido, né? Que é a história aí do história do herói lá. O sistema de quests do jogo, ele chama atenção porque são vários apêndices quando você acessa o arquivo de quests e tem a quest principal e ela ramifica entre outras diversas quests secundárias. Isso fica bem legal porque você pode ou não seguir por todas aquelas ramificações e entender mais do próprio jogo, né? E, pra falar a verdade, eu também acho que a gente não tem muito como falar mais, né? Porque, como sendo um beta, né? Não é Sim. o nosso foco agora ficar destrinchando o jogo e ao invés de jogar ele, entender a jogabilidade, o que ele tem pra trazer, ficar lá lendo a respeito da história do jogo que dia 23 vai acabar. Nem dá tempo de terminar, né? Não, não tem nem Tem como. nem como. Não tem nem como. Falando um pouquinho da exploração, eu acho que a exploração do jogo, no mapa, ela é bem fraca, mesmo com as transformações do personagem lá, que ele vira lá o lobo, né? Sei lá, você escolhe lá o tipo de transformação, lá terrestre, aérea e aquática, né? São, assim, ela existe no jogo, mas ela, para mim, ela é bem pouco aproveitada, cara. Bom, além disso, né, das transformações do personagem para se locomover durante o mapa, tem os ganchos, né, os hookzinhos que você joga lá nos lugares que basicamente são só para você escalar algum lugar que você não pode chegar normalmente, né, no modo normal, assim, andando e pulando. Os locais, apesar de serem bem construídos, assim, é bonito o visual, tudo. Até onde eu cheguei, ó, os campos são mobs espalhados para todo lado, né, com locais de teleporte, com algum tipo de atratividade ali no lugar, só para você fazer quests que estão ali mesmo. Mas sinceramente, não dá nenhum tipo de vontade de explorar o jogo assim. Ele é bonito visualmente, mas ele é bem fraco para mim. Ele me lembrou um pouquinho o Arcade, que o Arcade também tinha esse visual bonito, assim, né? Pelo menos pra época. Tinha aquele visual chamativo, mas era um lugar gigante com coisas espalhadas e meio morto, assim, meio chato, sabe? Só tem lugar assim, você vai pra cima e pra baixo, mas ele não parece vivo. Até parece que eles tentaram fazer a mesma fórmula do Guild Wars 2, né? Guild Wars 2 é aquele mapa gigantesco, só Hum. que tem um lugar que você chega e tem um porquê de você tentar escalar e tal, que são os jumping puzzles, né? Querendo ou não, o jogo, falando um pouco de Guild Wars 2 rapidamente aqui, pessoal, é um jogo que eu não sabia que existia jumping puzzles. E eu acabei descobrindo porque o próprio mapa me deu vontade de sair escalando ele. E é uma coisa que nesse jogo você não consegue. No Guild Wars 2 você não tinha montarias voadoras como tem hoje quando eu comecei a jogar. E mesmo assim, eu tinha aquela vontade de exploração. Esse jogo aqui, ele tem as montarias, né, que são os bichos que você se transforma, mas você simplesmente não consegue levantar voo e sair por aí. Você só consegue planar para não cair e quebrar as pernas. Então, realmente não tem nada de interessante no meu ponto de vista. As quests do jogo são aquilo que todo MMORPG faz, né? Bom, acho que quem já jogou qualquer MMORPG já viu antes, tá? Fora as quests principais, né? Parte da quest principal. No geral, cara, não tem nada de novo, tá? Porque a quest principal tem uma história, então você vai acompanhando ali e cada jogo tem a sua, né? Mas fora isso, nada, nada de novidade. Tá? Basicamente é você matar mob, coletar itens, encontrar coisas, ajudar pessoas e assim vai. Os eventos, cara, já são uma parte que eu, cara, não gostei nem um pouco. Além de elas tentarem fazer você fazer algum tipo de evento, né, para que as pessoas, entre aspas, se ajudem, na verdade fazem com que você fica competindo com os caras, né, para você pegar os drops, pra você levar nos lugares, né, as quests que eu fiz, por exemplo, eu fiz dois eventos dos lobos e dos goblins e
Quando eu fui fazer, por exemplo, a dos Goblins, era isso aí. Você tinha que pegar, matar os Goblins e assim, quem desse o maior dano nos Goblins conseguia pegar os itens para levar lá nas piras de fogo. E aí você fazia a devolução lá e beleza, ia fazendo uma contagem. Fora que fica uma bonequinha lá falando sem parar lá, parecendo uma louca. É bizarro, ela fica falando, parece que ela fica narrando o que tá acontecendo e é muito chato mesmo. E é dos lobos lá, que você pega os rabos dos lobos lá e vai coletando, aí você vai entregar, esse daí já é mais tranquila. Mas, cara, demora muito, cara. São quests que são obrigatórias, porque elas são partes dos apêndices do jogo, da história principal. O pior, cara, pasmem, ela tem horário marcado. Ela não é um negócio assim que você chegar lá, ela tá funcionando e você faz. Não, você tem que ter lá, você vê a lista lá dos horários, e ó, então ela acontece de tantas em tantas horas, você tem que voltar lá pra fazer. Além de se obrigar você a fazer a quest, né? Ah, tudo bem, você vai ganhar um item e tudo mais, vai ganhar coisas, né? Mas, cara, sei lá, eu achei bem ruim, cara. Achei bem fraquinho. Fora que você ainda tem o lugar certo da missão dos lobos que você tem que ir, porque se você ficar num lugar que não é pra ficar dando dano nos lobos lá, você não vai conseguir pegar cauda nenhuma. Então, galera, acho que era isso aí que a gente ia trazer nesse momento. A gente mais pra frente ainda vai falar de DG e de PVP, já que raid é inexistente nesse jogo aqui. É isso, caso vocês tenham alguma dúvida, algo que vocês queiram fazer, ou falar, dá uma apontada aí pra gente, né? Manda aí nos comentários, beleza? A gente vai ficar de olho aí. É isso aí, valeu rapaziada e até mais. Valeu.